Fala aí, meus queridos. Vamos começar uma série de aulas aí, revisando algumas temáticas importantes para a tua prova da UES. E a primeira questão que eu trouxe hoje para você, uma questão que aborda reações redox, envolvendo a química orgânica, a química do cotidiano, e o Enem adora essa temática. Então vem cá. Na primeira questão ele fala o seguinte, ó. Em um laboratório de química realizou-se uma experiência cujo procedimento foi o seguinte. Número 1. Cortaram-se 3 finas fatias de banana e 3 de maçã. Colocou-se uma fatia de cada fruta em uma placa de Petri. Em uma segunda placa de Petri, colocou-se fatia de cada fruta. Cobriram-as com suco de limão. 4. Em uma terceira placa de Petri, repetiu-se o procedimento, substituindo-se o suco de limão por uma solução de vitamina C. Após meia hora, observou-se que na primeira placa de Petri ocorreu, olha aí importante, ó, ocorreu escurecimento das fatias das frutas, enquanto nas outras duas placas as fatias das frutas praticamente não escureceram. Com relação a essa experiência, assinale a afirmação correta. Então vem para cá comigo, ó. Tiago, você tem o processo de escurecimento de uma fruta. Então o que é que leva a banana a escurecer? O que é que leva a pera, a maçã a sofrer esse escurecimento? Isso se deve à presença de polifenóis. Quando eu falo em polifenóis, um exemplo são os taninos. E um detalhe importante, ó, a função orgânica fenol é uma função onde ela tem a capacidade em oxidar com certa facilidade. Então, quando o O2 entra em contato com o polifenol, haverá esse escurecimento. E como consequência, a mudança de cor. Então fala assim, ó, os fenóis sofrem oxidação com facilidade. O escurecimento ocorre quando o polifenol entra em contato com o O2. Só que o seguinte, ao pôr a vitamina C, ele fala que esse escurecimento vai ser muito pouco expressivo, né? Isso se dá porque a vitamina C, em sua composição, você tem uma função orgânica chamada de enol. E aí, Tiago, essa função orgânica enol, ela oxida com uma facilidade muito grande. Então, alta facilidade em oxidar. Daí você chamar a vitamina C de antioxidante. Então, uma facilidade tremenda em oxidar, evitando assim a oxidação dos polifenóis. É como se a vitamina C atuasse como uma espécie de metal de sacrifício. Então, a vitamina C, ela vai oxidar, evitando assim a oxidação dos polifenóis e a alteração da coloração da tua fruta. Então, vamos aos itens. Letra A. As reações químicas orgânicas de eliminação, pode parar por aí, baby. O que está ocorrendo são reações redox. B.
Na segunda placa de Petri, devido à presença do suco de limão, ocorreu a diminuição da oxidação das fatias das frutas, prevenindo o escurecimento perfeito que nós comentamos. Os polifenóis terão suas estruturas preservadas em função do fato da vitamina C oxidar facilmente. C. O escurecimento das fatias das frutas, que estavam na terceira placa de Petri, foi evitado pela adição da solução de vitamina C, até aí perfeito, porque esta vitamina é pouco sensível à ação oxidante do O2. Falso, baby. Ela é altamente sensível. Não é à toa que ela oxida com mais facilidade do que os polifenóis. Então, em contato com o O2, a vitamina C oxida facilmente. D. Os três componentes, alimentos, enzima e carbono, são os únicos responsáveis pelo escurecimento. Ei, vem cá, e o O2 está onde? O O2 é o principal agente oxidante e não foi representado aí pelo item. Então, falso. Beleza? Na nossa segunda questão, temos uma questão que aborda aí sobre isomeria óptica. Outra temática muito recorrente. Então vem cá. O ibuprofeno é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais, que funciona como analgésico e antipirético, ou seja, no combate à febre. É utilizado frequentemente para alívio sintomático de dor de cabeça, dor dentária, dor muscular, as dores da menstruação, febre e dor pós-cirúrgica. Comercialmente é vendido como Advil. Com relação à estrutura do ibuprofeno, assinale a afirmativa correta. Então vem cá comigo, baby, ó. Você tem a estrutura do ibuprofeno. Aí olha o que a letra A me diz. Devido à ausência de carbono assimétrico, opa, tits, vem cá comigo. Olha esse carbonozinho aqui, ó. Olha esse carbonozinho aqui, ó. Vou colocar aqui de vermelho para chamar a sua atenção. Perfeito. Esse carbono, ele está ligado ao hidrogênio aqui, ó, que estava oculto. E perceba que os 4 ligantes de tal carbono são diferentes entre si. Então, se eu faço um corte aqui, ó, a parte superior é diferente da parte da esquerda, que é diferente da posição da direita, que é diferente da posição de baixo. Então, esse carbonozinho aqui, ó, ele é o que nós chamamos de carbono assimétrico. Ele pode também ser chamado de estereocentro. Ou, antigamente, né, ele era chamado de carbono quiral. Então, a letra A está falsa porque ele fala que eu não tenho carbono assimétrico. B. Sua molécula apresenta 2 isômeros ópticos. Perfeito. Em toda a estrutura, você só tem um carbono assimétrico. Então, para você saber o número de isômeros ativos, eu vou pegar 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos assimétricos. 2 elevado a 1, 2. Até aí, beleza. Com propriedades físicas diferentes, exceto o desvio da luz polarizada. Falso. A principal diferença entre os isômeros ópticos é exatamente o fato de desviarem a luz polarizada de forma diferente. Enquanto um desvia o plano da luz polarizada para a direita, que é o do estrógeno, o outro desvia o plano da luz polarizada para a esquerda, que é o levógeno. Tá? Então, essa é a principal diferença física entre eles. Uma outra diferença física importante é que normalmente o destrógeno ele se cristaliza de uma forma diferente com relação ao levógeno. Como assim? Imagine que um cristalize com a mãozinha aberta, outro cristaliza com a mão fechada. Então, existe a diferença óptica, existe a diferença com relação à cristalinidade, e eles podem ter propriedades biológicas diferentes, né? Só lembrar da talidomida, por exemplo, né? Então, todo fármaco, por exemplo, que apresenta atividade óptica, é importante você estudar o levógeno e o levógeno de forma independente,
para exatamente conferir se eles vão ter propriedades biológicas iguais, tá? Ou diferentes. Beleza? Então, a letra B, falso. Letra C, o carbono vizinho ao grupo carboxila é assimétrico. Perfeito, tá aqui ele, ó. O carbono vizinho à carboxila é exatamente o nosso carbono assimétrico. D, os dois enantiômeros desse composto apresentam as mesmas atividades fisiológicas. Falso. Normalmente são diferentes e o texto não me fala nada com relação à atividade biológica. Beleza? Então, questãozinha 2 de hoje, gabarito letra C de casa. Na questão 3, me fala o seguinte, outra questão de isomeria, ó. Os compostos orgânicos podem ser classificados conforme os átomos constituintes, os radicais ligantes ou a natureza das ligações. Essas características agrupam os compostos por semelhança que formam, assim, as funções orgânicas. Das substâncias orgânicas X e Z apresentam as seguintes características. Perceba que o percentual de carbono é igual para as duas, o de oxigênio também. Então, Tiago, isso caracteriza que as substâncias X e Z, elas são isômeros, tá? Agora, a temperatura de ebulição é bem diferente. X tem uma temperatura de ebulição muito maior do que Z. Então, Tites, isso me faz anular a letra A. Porque, ó, o éter, se eu pego um éter e faço uma interação com outro éter, ele não vai fazer ligação de hidrogênio. A interação de um éter com outro éter se dá via dipolo-dipolo. Agora, no álcool, você tem a hidroxila, que vai permitir a realização da ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio é uma ligação que apresenta uma força bem superior à dipolo-dipolo. Então, Tiago, quem faz ligação de hidrogênio, eu vou ter uma maior dificuldade em separar uma molécula da outra. Eu vou ter uma maior temperatura de ebulição. A letra B também está falso. Aqui você tem um éter, oxigênio entre carbonos. Então, a interação aqui, ó, dipolo-dipolo. E aqui você tem, ó, a hidroxila, caracterizando o fenol, porque está ligado diretamente ao anel aromático. E aqui você faz ligação de hidrogênio. Então, quem faz ligação de hidrogênio, maior ponto de fusão e ebulição. A letra C me coloca aqui, ó, um ácido carboxílico e me coloca um éster. Opa, Tits! O ácido carboxílico, ele faz ligação de hidrogênio. Já o éster não vai fazer ligação de hidrogênio entre ésteres. Ele faz dipolo-dipolo. Então a letra C é uma boa pedida. Agora olha a letra D. Você tem aldeído e você tem cetona. Detalhe importante. Na cetona, esse carbono tem uma carga de +2, que é o NOx dele. E no caso do aldeído, esse carbono tem uma carga de +1. Aldeído e cetona, a cetona tem uma maior temperatura de ebulição devido à maior carga. Então a força de interação de uma molécula de cetona com outra igual a ela é muito maior. Então, Tiago, quando você compara cetona e aldeído, cetona vai possuir maior temperatura de ebulição em relação ao aldeído e não menor. Então a letra D, falsa. Tranquilo? Na questão 4 aqui de hoje, uma questão envolvendo o modelo de Rutherford. Então olha aqui comigo os itens, ó. Ele quer saber o que é que diz respeito a Rutherford. E olha a primeira afirmativa. O átomo é constituído por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. Vem cá comigo, ó. No experimento de Rutherford, ele bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfa. E aí, Tiago, vem cá. Por que Rutherford utilizou de partículas alfa? Rutherford queria provar que Dalton e Thomson estavam certos, que o átomo ele era uma esfera maciça.
Então, Tiago, ele quis bombardear com alfa, por quê? Porque alfa é uma partícula com maior massa. Então, se eu tenho uma maior massa, eu vou ter um maior poder de colisão. Então, se eu quero provar que algo é maciço, eu tenho que colidir esse algo com algo de maior massa, que no caso é alfa. Só que, para a surpresa dele, ele esperava antes que, como o átomo é maciço, alfa iria rasgar a folha de ouro. Então, o que é que o Rutherford esperava, irmão? O átomo é maciço. Quando eu bombardear com alfa, alfa tem muita massa, essa colisão vai rasgar a lâmina de ouro. No máximo, pode ter um certo desvio, porque alfa é positivo e Thomson me fala que o átomo é uma esfera positiva. Então, no máximo, pode rolar um desvio. Só que, para a surpresa dele, alfa atravessa a lâmina de ouro como se a lâmina não existisse. A partir daí, Rutherford diz assim, cara, o átomo ele não é maciço. O átomo ele tem espaço vazio. Então, essa primeira informaçãozinha 3, ó, que o átomo tem uma região em que existe muito espaço vazio, isso é correto. E ele disse que esse espaço era grande por quê? Porque grande parte de alfa atravessou a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Então, se grande parte a atravessa sem sofrer algum desvio, então, Tiago, esse espaço vazio é muito grande. Só que ele percebeu que uma quantidade muito pequena era ricocheteada, voltava. Ele aí, brother, para alfa voltar, alfa tem que estar colidindo com uma região positiva, porque alfa é positivo, positivo com positivo se repelem. Só que a quantidade que voltou era muito pequena. Opa, então o átomo ele tem uma região muito pequena de natureza positiva, que ele chamou de núcleo. E os elétrons, já descobertos lá no modelo de Thomson, seria a região, estariam em uma região chamada de eletrosfera. Então, a primeira também está correta. 2. O núcleo atômico é extremamente pequeno em relação ao tamanho do átomo, perfeito. A quantidade que era refletida aqui, ó, era uma quantidade muito pequena, tá? 4. As partículas negativas do átomo podem ter quaisquer valores de energia. Falso. Rutherford não fala nada sobre energia. Energia vem a partir do modelo de Bohr. 5. A eletrosfera é a região que concentra praticamente toda a massa elétrica do átomo. Não. Lembrar comigo o seguinte, ó, Rutherford já havia descoberto que partículas de natureza positiva tinham maior massa em relação às partículas com caráter negativo. Então, vem cá, se o núcleo é positivo, então ele tem uma maior massa. Partículas positivas têm maior massa em relação às partículas negativas. Então, quem é denso é o núcleo. A maior massa está concentrada no núcleo, que é onde eu tenho as partículas positivas. Então, 1, 2 e 3, gabarito, letra B de bola. E na questão 5 de hoje, uma questão bem clássica, uma questão que envolve aí cálculo da pressão osmótica. Então, Tite, sem muito estresse, ó, como é que se calcula a pressão osmótica? É a concentração do soluto vezes R vezes T. Só que um detalhe, a glicose não forma íons. Então, tu não vai usar o fator de correção, que é o fator de Van Hoff. Então, quem é a pressão osmótica? Vai ser a nossa concentração. Quem é a concentração? É a massa do soluto, 10. Beleza? Dividido pela massa molar da glicose, que é de 180 gramas-mol. Lembrar que na prova da UES vê os dados de massa, né? No início da prova. Vezes o volume, né? Que é 1 litro, ó, 10 gramas por litro. Vezes 0,082, que é a constante dos gases ideais. E a temperatura, que é 15 graus, transforma para Kelvin. Vamos ter aí 288. Então, nossa pressão osmótica, 1,31 atm. Um cheiro!